Lucas 17, versículo 1, diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos. Talvez na sua existência você tenha se escandalizado com alguma coisa, em algum relacionamento, em algum problema pessoal com alguém. A maioria dos problemas da existência são problemas relacionados à materialidade. Mas na vida do Evangelho, o que nós precisamos consertar no nosso dia a dia são relacionamentos. Devemos consertar relacionamentos. Porque de tudo que você vê ao seu redor, a única coisa que vai perdurar e existir para sempre são as pessoas. São as vidas que passaram por você. São os relacionamentos que você teve. São as pessoas que você se envolveu de alguma forma. Ou profissionalmente, ou na escola, na faculdade, ou na sociedade, no trabalho, nas reuniões sociais, nas reuniões comunitárias, ou até mesmo nas reuniões espirituais, nas igrejas, nos cultos, e sei lá. A vida é feita de relacionamentos, é gente com gente. E sempre os escândalos são com pessoas. E aqui Jesus diz assim a seus discípulos: é inevitável que você se escandalize, que venha um escândalo. Mas ai daquele pelo qual os escândalos vêm. Os escândalos podem ser por mim e por você. Nem sempre os escândalos são da gente, são os escândalos de outras pessoas. Mas muitas vezes nós somos os motivos dos escândalos nos relacionamentos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Esse texto aqui, ele tem uma dinâmica para falar sobre isso, sobre escândalos. Ele diz assim: melhor fora que você pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e você fosse atirado ao mar, do que você fazer tropeçar um desses pequeninos. Melhor é você amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no mar, do que você fazer uma pessoa, um semelhante seu, tropeçar. Ai daqueles por meio de quem vêm os escândalos. Então melhor fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho do que você fazer tropeçar um desses pequeninos. Ele continua, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti. Vou repetir: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Se
7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Todos nós levamos muito tempo para compreender o perdoa-lhe. Jesus adverte que é inevitável que você se escandalize. É inevitável que venham os escândalos. Mas quando você entrar numa demanda, como eu disse a semana passada, não entres em demanda. Não entres em demanda. É inevitável que você tenha uma demanda. É inevitável que você tenha um problema de relacionamento. Mas, num problema de relacionamento, é melhor que você morra. Entenda o morrer. Não é o morrer literal. É melhor que você se negue. Aqui Jesus continua dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Se ele se arrepender por 7 vezes, perdoa. E aí os discípulos, no texto, dizem assim, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Por que será que eles disseram isso? Porque eles não tinham fé para essa prática, para perdoar as ofensas. Porque, na verdade, os discípulos, eles foram criados no olho por olho, dente por dente. Quando alguém tomava o que era deles, eles entravam em demanda. Eles se justificavam pela lei. Eles não podiam. Eles não tinham condições. Eles não tinham condições de praticar perdão por causa da base que eles tinham. Por isso que eles disseram, aumenta-nos a fé. Perdão é base para a vida. Perdão é base de sobrevivência. Jesus disse, é melhor você morrer, pegar uma pedra e se jogar no fundo do mar, amarrar-se numa pedra e se jogar no fundo do mar, do que você fazer pecar ou escandalizar um desses pequeninos. E esses pequeninos são os seus semelhantes. Se alguém pecar contra ti, repreende, se arrepender, perdoa-lhe. Se tantas vezes pecar contra ti e vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Até quantas vezes? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu o perdoe? Quando Jesus falou para Pedro, Pedro colocou um teto na questão do perdão. Até 7 vezes. Quem sabe Pedro, do jeito que Pedro era, pela manhã mesmo, já teria esgotado os seus limites. E aí você vê no texto ali da parábola daquele credor incompassivo que o perdão de Jesus é um perdão que está acima de qualquer tipo de regra. Nós devemos perdoar sempre. Mas como perdoar? Aumenta-nos a fé. Perdão é pedra fundamental da consciência do Evangelho. Por quê?
Porque em todos os momentos Jesus sempre falou do perdão. O perdão que eu devo perdoar meu semelhante é uma extensão da cruz. Porque Jesus é fiel e Ele é justo para perdoar todo o pecado. E nós devemos perdoar a todos. Como assim também nós fomos perdoados em Cristo. Quando você entra lá no capítulo 6 de Mateus e diz assim, lá no Sermão do Monte, olha só o que ele diz, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se alguém não perdoardes aos homens, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Também em Marcos, capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: quando você estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se você não perdoar, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Fomos perdoados em Cristo. Devemos nos perdoar mutuamente, uns aos outros. Devemos nos perdoar porque a cruz nos alcançou. Devemos nos perdoar porque fomos perdoados. Talvez você esteja aí nesse momento se perguntando ou dizendo: aumenta a minha fé. Você sabe quantas pessoas você escandalizou? É inevitável que a gente tenha algum tipo de problema de relacionamento. Nós somos indivíduos. Mas devemos perdoar a todas as pessoas. A falta de perdão, como diz lá em Hebreus, que nós não tenhamos em nós raízes de amargura que venham nos afastar do Deus vivo e afastar da sua graça. A falta de perdão, ela cria raízes profundas de amargura nas pessoas. Falta de perdão cria raízes de amargura. Respondeu-lhes Jesus: se você tiver fé, como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão, do tamanho é pequenininho, mas é como um grão que se desenvolve, que cresce, que é fruto e produto de uma construção. É como um grão de mostarda, é o menor dos grãos, mas quando ele cresce se torna uma árvore de 4 metros de altura
aves do céu se aninham nela, é um processo. Quando você pratica perdão, a sua fé é aumentada. Você tem que praticar, porque perdão é base existencial, é base de vida, base de sobrevivência, é fundamento de fé. Perdão é natureza da sua vocação, é perdoar. Você não faz algo especial ao perdoar, não é uma glória. Não é uma glória você perdoar, é uma necessidade, é base de vida. Porque senão, pedra no pescoço, fundo do mar. Porque problemas com relacionamentos todos nós temos. Problemas não são com coisas. Problemas são com pessoas. Problemas é com gente. E gente todo dia passa pela nossa vida. Nós precisamos perdoar a todos, indistintamente, como fomos perdoados em Cristo. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, você dirá a essa moreira, quem sabe essa moreira é essa raiz. Essa raiz que entrou em você. Porque você não perdoa. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te, transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Raízes de amargura causam doenças psicossomáticas, doenças da alma, doenças interiores. O perdão cura. O perdão não é difícil. O perdão é simples. Porque quando você perdoa, você esquece. Você deixa de lado. Perdoar é ter perdas. A origem da palavra é de perda, perdão, de perder. Sempre quem perdoa, perde. Para perdoar, você perde. Deus, para nos perdoar, perdeu. O perdão, ele não implica em esquecer. Perdão é não cobrar a dívida. Perdão é não cobrar. Mas ele fez isso, ela fez aquilo. Perdão não é esquecer. Perdão é não cobrar a dívida. Quem perdoa, perde. Quem perdoa, perde. Não cobre a dívida. Jesus, para nos perdoar, cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele juntou tudo, cravou na cruz. Todo o escrito de dívida que é contra mim, contra você, está cravado na cruz. Eu fui perdoado, agora eu posso perdoar mutuamente os meus semelhantes. Não cobre a dívida, cancele a dívida, assim como a dívida foi cancelada em Cristo. Perdão é uma mudança de atitude em relação às ofensas. Não implica em esquecer, mas uma mudança de atitude. Aceitar
cancelar o débito, quitar a dívida, mesmo se você lembrar. Aumenta-nos a fé. Não é fácil, porque fomos criados em ambientes que não favorecem essa prática. Fomos doutrinados na lei, no olho por olho, no dente por dente. Jesus veio trazer outros valores. Tem muitos outros valores no Evangelho que aprendemos errado segundo os conceitos religiosos, os conceitos da sociedade. Mas Jesus vem trazer espírito e vida. Quem perdoa, perde. Quem perdoa, perde. Sempre vai custar para alguém que nós possamos pegar a pedra e se lançar no fundo do mar. Isso é perder. Pega a pedra de moinho, se lança no fundo do mar. É melhor isso do que escandalizar. Quem perdoa, perde. Alguém pagou a dívida. Quando você perdoa, você cancela. Todos aqueles que perdoam vão perder. Perdoar, perder. Você ofendeu alguém? Perdoe. Busque perdão. Se alguém te ofendeu, perdoe. Queridos, o perdão ele não busca a mudança do ofensor. O perdão faz com que você aceite a pessoa como ela é. E não impõe condições. Não impõe condições. Não exige nada em troca. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai tirar essa raiz, direis essa amoreira, arranca-te e transplanta-te para o mar. E ela vos obedecerá. Perdão cura relacionamentos. Falta de perdão gera uma alma doente. Os relacionamentos sem perdão são todos superficiais. Você precisa perdoar a todos mutuamente, como Jesus nos perdoou em Cristo. Todo perdão, assim como Deus nos perdoou, ele procede de um coração que ama. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, perde. Você tem duas opções. Ou você perdoa, ou você cobra a dívida. Ou você perdoa, ou você vinga. É inevitável. Nos relacionamentos humanos que
não hajam escândalos, mas eu tenho que viver em perdão, em prática de perdão, em prática de vida. Em prática de vida. Perdão não é nada especial. É básico para a existência. O que é perdoar? Perdoar é fazer o bem. Se alguém te bater na face, dá outra face. Se alguém tomar o que é teu, não entres em demanda. Se alguém lhe tirar a túnica, deixa também a capa. Fazer o bem é perdoar. Deus nos chamou para o perdão. Quando não tem o senso claro do perdão, você vive numa gangorra emocional. Primeiro passo para você compreender o perdão é você saber que foi perdoado. Eu perdoo porque sou perdoado. Quem não perdoa não vive. Porque perdão é base de vida, de sobrevivência. Perdão é a pedra fundamental da consciência do Evangelho. O Evangelho é baseado em perdão, que Cristo nos perdoou. Vamos ler aqui, continuar a leitura. Capítulo 17, agora versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, esse servo aqui somos nós, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem, já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me bem, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque apenas fizemos o que deveríamos fazer. Qual de vós que tem um servo ocupado nos afazeres, que você vai dizer para ele, ó, põe-te à mesa, senta aqui, sem que antes você peça para ele que ele ponha a mesa? Faça para mim primeiro e depois você. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Todo esse texto está falando sobre perdão. Perdão é para todos. E ninguém pode dizer que o perdão é uma glória. Perdão é base. Aqui diz que você é inútil, porque faz apenas o que deve fazer.
Perdão não é para pessoas especiais. Perdão é para mim, é para você, é para todo mundo. Temos que perdoar. É uma obrigação, é base de sobrevivência. Quem não perdoa, não vive. Quem não perdoa está sujeito a ataques emocionais. Quem não perdoa está sujeito a paranoias. Quem não perdoa está sujeito a criar raízes de amargura na sua existência. Você deve perdoar a todos. Perdão quebra raízes. Perdão é fundamento de vida. Você foi perdoado? Você deve perdoar. Quem não perdoa está perdido. Perdão não é coroa de vida. É necessidade da salvação. Quem perdoa é salvo. Porque você foi perdoado em Cristo, você deve perdoar. É inevitável que venham os escândalos. Se você perdoar, você está fazendo apenas o que deveria ser feito. Somos servos inúteis. Perdoar é salvar a alma e não dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, perdoe. Não dê lugar às doenças emocionais por falta de perdão. Perdoe para que o diabo não te alcance e não tenha vantagem sobre você. Perdoar é vencer o diabo. Perdoar é coroa de glória. Perdoar é ficar livre do mal. Perdoar é vencer o diabo, é livrar-se do diabo. É ficar livre do mal. Quando eu perdoo, sou salvo. Perdão te livra de paranoias. Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar é básico na sobrevivência, na vida. É fazer o bem. Não há glória em perdoar, é básico. Perdão te cura, te salva, te põe para cima. Perdão mata as paranoias e as neuroses. Se o meu irmão pecar contra mim, vai até ele. Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Perdão fecha a porta para os demônios, para tudo na vida. Perdão me salva, te salva. Perdão é lavar os pés da sujeira do caminho. Quero encerrar, quero ler um texto com vocês aqui, no Evangelho de João. Perdão é lavar os pés uns dos outros. Você já lavou os pés do seu irmão? Lavar os pés não é pegar uma bacia de água e fazer que nem Jesus. Não, não é isso. Não é isso que ele ensinou ali.
Então, o que Jesus ensinou sobre o perdão? Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, então Jesus levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Na verdade, Jesus tirou a vestimenta, ele ficou praticamente nu diante deles e cingiu-se com aquela toalha. Depois colocou água numa bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu lava os meus pés? Respondeu Jesus: o que faço? Não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eita, Pedro, né? Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, todos vós já estáis limpos. Todos nós estamos limpos. Todos aqueles que abriram a mente, o espírito, a consciência, o coração para o Evangelho. Todos nós estamos limpos. E aí ele diz aqui: quem já se banhou, quem já se lavou com a água do Evangelho, com a água da palavra, já está limpo. Não necessita senão lavar os pés. Porque os pés, à medida que você caminha, você se suja. Essa é uma analogia de um costume da época. Eles sujavam os pés e lavavam os pés uns dos outros. Mas Jesus quis ensinar algo para nós. Quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Então aquele que abriu a mente, a consciência, o coração para a doutrina de Cristo, do Evangelho, está lavado. Mas tem os pés sujos, porque enquanto caminha se suja. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou o Senhor e mestre e vos lavei os pés, você sabe que naquele lugar estava Judas? Naquele lugar Judas estava, e Jesus lavou os pés da sujeira, da imundícia de Judas, numa ceia em que Judas estava participando. Jesus não nega nada a ninguém. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor,
e mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus deu uma lição de humildade. Ele se despiu na presença de todos. Você imagina aqueles homens ali, ele com aquela toalha, cingido com aquela toalha, cada vez que ele, como diz o texto, cada vez que ele lavava os pés, ele tirava aquela toalha e secava os pés com aquela toalha. Ele ficava completamente nu na presença deles. Perdoar é se desnudar. E ele não falou nada. Perdoar é lavar os pés. É o exemplo. Se eu te lavei os pés, como você não pode lavar os pés do outro? Como você não pode lavar os pés do outro? Nós todos precisamos lavar os pés da sujeira do caminho do seu irmão, do caminho daquele que se sujou. Quantas vezes, enquanto caminhamos, nos sujamos? Enquanto você caminha, você se suja. Mas você é suficiente para calado lavar aqueles pés, tirar a toalha, se desnudar. É só sendo desnudo, sendo você mesmo, sendo quem você é, você consegue lavar os pés do outro, porque todos se sujam enquanto caminham. Perdão é lavar os pés do outro. Perdão é lavar os pés do seu irmão. Calado. Aceitar que ele se sujou enquanto andava. Quantos de nós se sujam enquanto caminham? E o texto diz ali, ai de vós, por meio de quem vêm os escândalos. Ai de vós que faça escandalizar esses pequeninos. Melhor seria que você fosse submergido com uma pedra no seu pescoço no fundo do mar, do que fazer pecar um desses pequeninos. Se tiverdes fé, se tiverdes capacidade de perdoar, desenvolva o perdão na sua vida. Perdão é base de existência, é base existencial para você. Se você tiver fé, você vai dizer para essa moreira, essa raiz, essa amargura, essa falta de perdão, arranca-te e transplanta-te para o meio do mar. E não pense que você está fazendo algo grandioso, que não é. Se você fizer tudo assim, ainda somos servos inúteis, porque perdão é base de vida. Sem perdão eu morro. Sem perdão eu dou lugar ao diabo. Dispa-se. Diz toda a sua prepotência, sua arrogância. Fique desnudo diante do próximo. Seja simples, como simples é Jesus. Seja simples como simples é Jesus. Lave os pés do seu próximo, perdoe.
perdoe, não guarde para si, conserte. Perdão é perder. Quem perdoa, perde, mas quem não perdoa tem que cobrar a dívida. O Evangelho de Jesus é um evangelho de amor e de perdão. Que nós possamos perdoar uns aos outros como fomos perdoados em Cristo Jesus. Amém?